Qual sua altura? Tem quantos anos? Bom, vou responder a segunda primeiro. Tenho 25 anos. E minha altura, então, é diferente. Você sabe, né? Nos Estados Unidos, muito idiota que eles decidirem ter um jeito de medir as coisas diferente. Então eu vou pesquisar rapidinho pra dizer na medida do resto dos países. Eu vou morrer no ano que vem, quando eu vou para o Brasil. Porque eu vou estar no Rio de Janeiro. E eu sei que Rio de Janeiro fica muito quente. Então, eu pesquisei agora, porque vocês medem a altura em centímetros. E aqui em pé. Enfim. Centímetro. 152 centímetros. Mesmo no Japão, eu estou muito baixinha. Sou muito baixinha. Bom, no Japão eu me sinto mais normal em termos da minha altura, mas ainda tô percebendo que eu estou mais baixo do que todo o resto das pessoas na minha volta. Eita, você pensa em visitar o Brasil? Sim, já falei, em 2021. E fui em 2014, 2015, aí não fui por 4 anos. E aí eu fui no ano passado, 2019, aí esse ano em janeiro, bem logo antes, não sei se isso faz sentido. Enfim, eu fui antes que a pandemia, que a quarentena começou. Mas eu tô muito feliz que pelo menos eu fui esse ano. O que os americanos pensam do Brasil? Então, eu só queria começar a minha resposta a essa pergunta com que eu não posso responder para todos os americanos, né? Igual perguntando para um brasileiro o que todos os brasileiros no Brasil acham sobre americanos ou estadunidenses, né? Porque minha própria experiência é bem única. Eu sou japonesa, mas eu nasci aqui. Eu tenho ambos dos meus pais são japoneses, mas meu pai, ele nasceu no Japão, mas ele foi criado numa base militar no Japão, mas essa base foi americano, então ele é muito americanizado. E minha mãe também, ela foi pra cá quando era ainda bem jovem, mas aí depois de se tornar um adulto, ela voltou para o Japão, aí voltou de novo pra cá, depois então minha experiência tá bem misturada em termos da minha cultura e do jeito que eu penso. Mas, desculpa, foi uma introdução muito grande, eu sei, mas eu preciso dizer essas coisas, né? É importante, pra não generalizar demais. Bom, isso nunca é uma conversa que eu tinha na minha vida sobre nenhum amigo meu, tipo, o que vocês acham sobre brasileiros? Eu nunca perguntei isso pra um amigo, nunca tinha essa conversa. Mas eu acho, na minha imaginação, se eu perguntasse isso pra algum amigo, eles iriam me dizer, mais uma coisa, que meus amigos também são muito variados, né? Também tem pais que vêm de outros países, que falam outras línguas. Enfim, só dizendo que é muito variado aqui, onde eu moro em Los Angeles. Acho que eles iriam achar que vocês são muito legais, muito alegres e que gostam de dançar. Eu acho que é só que eles não sabem muito sobre Brasil, sobre brasileiros. Nem eu sei, tipo, antes que eu comecei a conhecer brasileiros, eu nunca pensei, tipo, Tô curiosa sobre o povo brasileiro. sabe, eu nunca pensei, é isso, acho, que é isso? Realmente não sei. Não sei. Uma pergunta difícil. Se você pudesse roubar alguma coisa da cultura brasileira para a cultura americana, o que seria? Boa pergunta. Bom, eu não sei se isso é a resposta que você estava querendo, mas eu gosto muito como brasileiros sempre estão disponíveis a bater papo, né? Conversar por horas e horas e horas. Porque pra mim, pessoalmente, eu acho muito importante ter conversas. Eu iria roubar seu jeito de conversar sem fim. Eu gosto muito, né? Eu sinto... Não, eu sei que tem um estereótipo. Como pronunciar isso? Pera. Estereótipo. Tem um estereótipo que americanos são mais
fechados, mais quietos. E eu meio que concordo só quando eu comparo com o Brasil, porque o Brasil realmente é uma cultura muito... qual a palavra? Calentada, né? Acho que aqui as pessoas tomam um pouco mais cuidado com quem você fala e o que você compartilha e tal. E é por isso que eu sempre me sentia muito diferente do que até os americanos aqui, ou estadunidenses, né? Porque eu acho que eu sou mais brasileira do que americana, porque eu sempre topo falar sobre qualquer coisa, né? Sou muito aberta a falar sobre vários assuntos. Mas tem muitas pessoas que você tem que conhecer mais pra falar sobre coisas. E com certeza tem isso no Brasil também, né? Cada um tem seu limite de conforto, né? Mas acho que esse limite tá um pouco maior no Brasil, né? Enfim, eu iria roubar isso do Brasil. O jeito de falar muito. E eu tô tentando espalhar esse jeitinho brasileiro aqui também. Você prefere basquetebol, beisebol, futebol americano ou outro esporte? Não, eu não gosto de esporte, infelizmente. Eu prefiro esportes, vamos dizer esportes estéticas? Não sei se é essa a palavra. Mas tipo, sabe, durante Olímpios e tal, tem... Qual a palavra? Ice figure skating. Double axel, triple toe, double toe combination. Tem weightlifting. 110 kilos. Tem archery. And again, the higher seed put the lower seed in to shoot first. 10. Oh my god, like the... What is it called? Synchronized swimming? Oh, I love that kind of sport. Mas esporte normal, vamos dizer, não tô muito afim. Nem futebol, nem basquetebol. Mas todos os membros da minha família adoram basquetebol. Mas eu não, eu sempre fiquei... Legal. Também gosto muito de assistir, tipo, UFC Fighting. Edson Junior Barbosa. Eu não consigo assistir mulheres lutando, só homens. Mulheres, tipo, não, vocês são lindas demais. Não que mulheres não devem lutar, nada assim. É só difícil pra mim ver alguém tão lindo sendo batido, sabe? Homens, tudo bem, pode continuar lutando assim, tudo bem. Mas mulheres, tá difícil. Para a última pergunta, tenho... uma pergunta muito interessante, boa pergunta. Me diz como as pessoas que fumam maconha são vistas nos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil, por ser proibido, é complicado. Aqui depende do estado. É permitido aqui, mas acho que não nos Estados Unidos inteiro. Então eu imagino que nesses estados que não é permitido, que a cultura e como as pessoas enxergam as pessoas que fumam são diferentes do que aqui onde eu moro, que é Los Angeles. E eu não sei como comparo com outras cidades nos Estados Unidos, mas aqui tem muito a ver, cara. Onde eu moro, que é bem perto de uma praia chamada Venice Beach, que, se não me engano, acho que tem um vídeo sobre isso. Eu vou deixar o link aqui, que eu mostro essa praia. Mas essa praia tem várias lojas de maconha, não sei a palavra em português, mas aqui se chama de weed shop, né? Or med shops. Tem muitos, até no meu bairro tem muitos. Cada cantinho tem uma loja de maconha. Então imagina, se tem tantas lojas assim, imagina a cultura sobre maconha. É bem aberta. Claro, as gerações anteriores da minha geração, eles julgam mais, que faz sentido, eles não estão tão acostumados, né, a maconha sendo algo tão comum. Mas na minha geração, é muito comum, quase tipo... você não fuma maconha? Não, brincadeira, isso é uma exageração, mas é muito tranquilo. Assim, na minha própria experiência, em quase todos os trabalhos que eu tinha até hoje, sempre minhas colegas de trabalho fumavam, quase todos, né? Nem necessariamente todos os dias, mas quase todos fumavam às vezes, ou talvez todos os dias, ou
pelo menos uma vez na vida, né? Mas eu tô dizendo que é muito comum aqui. E eu até conheço algumas pessoas cujos pais fumam com os filhos. Isso é mais raro, claro, mas o fato que isso existe, gente, mostra que tá bem livre. E lembra que eu tô falando só sobre minha própria cidade. Mas eu acho que em São Francisco também tem uma cultura bem assim. Que São Francisco é também uma cidade mais na parte norte da Califórnia. Também é uma cidade muito good vibes, né? Então, é bem tranquilo aqui, bem tranquilo. Hoje em dia tem aqueles canetas pra fumar. Não sei como que é no Brasil, mas isso tá subindo aqui. Tem mais pessoas fumando com essas coisas, porque aparentemente é mais saudável, né? Melhor do que fumar aquele negócio de papel. Porque aqui na minha cidade de Los Angeles, as pessoas estão um pouco mais saúde-mente consciente. Health conscious? Qual a palavra? Tem uma consciência saudável. Tem muitos vegetarianos aqui, veganos, tem muitas pessoas que só comem peixe, que não fumam. Na verdade, aqui em Los Angeles, provavelmente, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho, tem mais pessoas que fumam maconha do que tabaco. E é isso! Então, gente, isso foi todas as perguntas. Se vocês têm mais perguntas que vocês estão curiosos para saber a resposta, pode deixar suas perguntas abaixo e eu vou fazer uma segunda parte. E acho que é isso. É isso, gente. Até a próxima. Beijo.